Então tipo, é muito louco quando você vive em sociedade e tem essas questões, porque assim, claro, a gente não fica atento a todos esses estigmas 24 horas por dia. Tipo, a gente não vai viver fazendo binguinho ali, sabe? Tipo, bateu aqui, aqui. Não é isso, mas são situações onde você percebe que isso acontece, sabe? Tipo, são situações onde você vê que você não se enquadra. Situações que você vê que... Por exemplo, eu tava hoje vindo pra sua casa. Eu tava vendo a comunicação de metrô. E tem um aplicativo gay que é conhecido pela elitização da qual ele faz parte, mas tem um aplicativo gay que eles estão resolvendo ressignificar a rede social e anunciar isso no metrô. Tá. Todos os anúncios que compreendem os homens gays no metrô, eles são brancos e magros. Então tá, não existe... não existe gay de outras etnias e não existe gays gordos. Não. São todos, tipo, minimamente fortes, isso sabe, aquela pessoa... Bombadinho. Tipo, no mínimo 6 meses de academia. Fez bombadinho, Smart Fit. Tipo, sabe, bracinho, mamãe quero ser forte, ali 6 meses de academia. Todos brancos e quase todos de barba. Aí eu te pergunto, isso aqui se enquadra onde? Se eu fosse um gay solteiro, querendo buscar um relacionamento, isso aqui, se na comunicação visual do aplicativo pra tornar isso acessível pra todos, se na comunicação isso não está lá, não é representado lá, quiçá no aplicativo, quem vai dar like? Quem vai dar match? E assim, eu fiz quando eu era solteiro, faz um tempão já, eu fiz um experimento social. Eu abri 2 perfis em 2 aplicativos distintos desses. Um deles era uma versão mais, not safe for work, tipo, só com fotos, mas assim, as fotos mais picantes, assim dizendo. E o outro era mais com fotos sociais, tipo, selfies, as selfies boas escolhidas a dedo, sabe? Tipo, pra garantir que fosse isso. No aplicativo onde as selfies eram boas, eu não tive resposta nenhuma. Eu usei por 15 dias e eu não fui chamado uma vez. No aplicativo voltado pra sexo, era geralmente as pessoas pedindo pra ver as fotos que eram explícitas. Pra mim foi um lance de aprendizado, que até o que me fez modificar minha postura em relação à minha vida, as minhas escolhas e tudo mais. Porque era um negócio de isolamento clássico, assim, sabe? Do tipo, era como se meu corpo servisse pra sexo, mas não servisse pra uma conversa, pra tomar um café. Era como? Foi como? Foi como, né? Tipo, foi nesse sentido. Tipo, seu corpo serve pra, vamos lá transar, mas... se divertir, só isso. Mas um papo sério com você, um relacionamento com você, as pessoas não querem. E assim, era aquela coisa, se eu falasse, por exemplo, a pessoa vem falar comigo porque foi interessada nas fotos. Se de alguma forma, por exemplo, se eu vou pros sensos comuns de sexualidade, porque, não sei se tá muito visível pela diferença que a gente tem, mas eu sou um homem gordo. Dentro desse contexto todo, tipo, se eu mostro o que as pessoas querem ver, que o genital, tipo, as partes de pudor, beleza, aceitação é 100%. Agora, se eu mostro que o corpo que acompanha isso, que tipo, corresponde aos estereótipos, mas se o corpo é gordo, a rejeição acontece. Então assim, às vezes era uma rejeição que ela não acontecia no primeiro momento, mas ela acontecia no segundo, terceiro. Porque era uma coisa do tipo, da barreira, sabe? Então, por isso que muito do que acontece, assim, que tá acontecendo de despertar de pessoas procurando por relacionamentos afrocentrados dentro da comunidade gay, tem acontecido com mais frequência, porque é um ambiente que você sabe que você não vai ser rejeitado logo de cara. Você não vai passar por N provações ou N situações que vão te colocar numa situação onde você não se sinta pertencente a qualquer âmbito que você faça, sabe? Que aí às vezes é um âmbito social e tipo... Ninguém tá lá pra ser a bicha fechativa da festa sempre, pra ser a bicha caricata sempre, pra ser a bicha engraçada sempre, sabe? Do tipo... E ninguém quer precisar passar pelo processo de embranquecimento o tempo todo pra se mostrar uma pessoa mais de acordo com o grupo que tá fazendo parte, sabe? E o processo de embranquecimento, quando você faz parte de um meio gay, se o âmbito que você faz é socialmente, monetariamente alto, é necessário. Tipo, se você almeja estar nesse contexto, o processo de embranquecimento acontece com você automaticamente.
Porque como você vai destoar tanto assim dos seus amigos que não tem as mesmas referências, entendeu? Então, você imprimir a sua cultura, suas raízes, suas verdades e tudo mais, sendo um gay negro num meio socialmente elitista, cara, você precisa, porque assim, é um embate que você não vence. Tipo, não adianta você ficar tentando vencer, porque é um embate que você não vence. Você vai sempre dar vários passos pra trás. Então é muito louco isso, porque, por exemplo, qualquer traço que... O gay sofre muito com machismo, tipo, de diversas pontas. E ele reproduz o machismo de diversas outras formas também. Sim. Eu até escrevi um rolê sobre isso há alguns tempos atrás, que existe todo um levante de mulheres, né, sendo lésbicas, sendo trans ou sendo mulheres cis, hétero. Existe todo um levante de, tipo, sororidade, de se apoiar, de crescer junto, do tipo, nós por nós, vamos aí, fechar o rolê. Você chega na comunidade gay e dá pavor, assim, tipo, é bizarro, sabe? Tipo, são piadas com gênero que são feitas, são piadas com classificações, né? Tipo, por exemplo, quem é pansexual sofre piada, quem é agênero sofre piada. Jesus! Tipo, você vê essas piadas sendo recorrentes. Ser gay gordo, se você... Assim, agora os ursos estão na moda, né? Só que a deturpação dessa classificação da comunidade ursina e tudo mais acontece. Então, assim, você não pode ser tão gordo, mas você também não pode ser tão magro, mas aí você também não pode ser desse jeito, mas você não pode ser daquele. E aí você é invisível Tem que de tal ser de um jeito. jeito específico, né? Tipo, é como se fosse ali uma listinha que você tem que ficar ticando, sabe? Você tem que ser, deixa eu ver, ele é assim, ok. Ah, não, mas não é tão gordo, tá, passou. Tipo, e é nessa forma, assim, que as coisas vão se processando. Essa parte de muito gay reproduzir machismo, nossa senhora. E assim, tipo, gay já reproduz misoginia num nível muito forte, assim, num traço muito forte, que eu acho preocupante. O que é assustador. Assustador e preocupante. Mas o machismo que é reproduzido, por exemplo... Ser um homem gay de cabelo comprido é um desafio. Tipo, é um baita desafio. E de dread? De dread ainda rola a fetichização do tipo, eu nunca peguei um cara de dread. Do tipo, já chegaram a vir me desrespeitar, sabe? Tipo, meu status de relacionamento é público, todo mundo sabe, tem milhares de fotos do meu namorado em quase todas as redes sociais que eu faço parte. E vieram, tipo, o cara veio comentar comigo, tipo, trocar uma ideia, e eu, assim, fui sociável, né? Tipo, vamos responder, ver o que a pessoa quer. Assim, o papo veio através de um ensaio que eu tinha feito, e aí o cara veio e falou assim, não, porque, né, nunca peguei alguém de dread. Não foi nem, tipo, diretamente me sexualizando, mas... Não, foi o dread. Mas o dread, do tipo, porque como se fosse uma coisa muito exótica, sabe? Tipo, muito... O dread. Distante, sabe? Tipo, sabe... Gente, Nossa, cabelo, sabe? Tipo... Não, porque é muito exótico. Por exemplo, o que rola também com questões de ruivos. Porque aí o pessoal quer saber se a cortina combina com o tapete, né? Então... Essa eu nunca tinha escutado! É uma realidade. E aí rola, do tipo, quer saber se a cortina combina com o tapete. E aí, do tipo, rola a fetichização do tipo... A pessoa, ela às vezes não tá nem interessada em você, mas ela quer o acesso a você. Só pra ver saber... se é isso mesmo, então tá, depois viu. Exato, tipo, e o mesmo acontece com os japoneses, pra saber se o japonês tem pinto pequeno ou não. Tipo, no caso do negro, a mesma coisa, do tipo, antes de começar a me relacionar e ter relacionamentos e estar num relacionamento longo, que é o meu caso agora, quantas e quantas vezes não vinha só, tipo, o interesse de saber se correspondia ao estereótipo. Tipo, fotos. Sabe? Tipo, eu quero ver se corresponde ao estereótipo. E assim, e aí a agressividade com a qual são feitas as abordagens, a partir do momento que de alguma forma você corresponde a algum estereótipo que a pessoa tenha, é assustador. Assim, do tipo, coisas que você lê, você ouve, que você fica, tipo, assustado, sabe? Do tipo... Que isso, gente? Teu corpo é reduzido a um pedaço de, sei lá, meio quilo de contrafilé ali, sabe? É tipo um negócio muito louco, assim. Tipo, Carne. A pessoa quer te consumir e ela não fala de uma maneira amena, sabe? Do tipo... Ela é direta, ela é tipo gráfica, sabe? Tipo, chega a ser gráfica a maneira como as coisas são ditas. Então é um negócio muito louco, tipo...
são o corpo não padronizado dentro do meio gay e não caucasiano dentro do meio gay, ele é explorado de uma forma tão assustadora, tão vil e tão doída que, tipo, cara, como que pode, sabe? E não rola um levante dos caras virarem e falar, pô, a gente tá se fudendo em A, B, C, D e E. Que tal a gente começar a se ajudar pra não se fuder tanto? Uhum. Não, tipo... E assim, é outra coisa que é foda, tipo, de ser gay e ser... No meu caso, sendo gay negro, e me importando com esse tipo de assuntos, esse tipo de pauta. Tente levantar isso como pauta pra um grupo de amigos ou conhecidos ou um coletivo de conhecidos que não são negros ou que não tem negros no meio. Você vira o chato, você vira o ativista inconveniente, você vira o hashtag militou, e as pessoas deturpam essa questão da militância como se fosse uma coisa que, cara, é desnecessário, tipo, você tá pegando pesado demais, não é bem assim. E sabe, o problema é que E você ter voz pra poder falar sobre isso, você depende da ampliação de outras pessoas. Quantas vezes eu não tinha coisas importantes a dizer, que eu achava que o discurso era importante, mas que eu sabia que a minha voz não ia conseguir ampliar, que eu virava pra amigos brancos e falava, do tipo, dá um RT, divulga aí, que tipo, não vai chegar, se eu falar não vai chegar. Tipo, tanto que assim, eu fiz um único texto, que foi um texto que viralizou, que envolvia um youtuber, e que deu tipo, bastante repercussão, assim, tipo, bastante. No texto eu escrevi, tipo, de chacota mesmo, tipo, sem preocupação estética, só de chacota mesmo. Era como se fosse uma carta de um brother pra um brother, eu escrevi tarde da noite, tinha bebido, tipo, sabe, eu resolvi escrever de brincadeira. E o texto questionava isso, porque os gays brancos estavam se sentindo incomodados que os gays fora de padrão falavam pra eles, do tipo, a gente existe, e a gente tá se fudendo, a gente não quer mais isso. E eles começavam a colocar como se, tipo, ai, mas a culpa não é nossa que isso tá acontecendo. Mas, tipo, ninguém tá falando isso. Tipo, não posso fazer nada, tchau. Não, e assim, era de levar isso como ofensa pessoal, do tipo, eu como gay branco não fiz isso, eu não faço isso, eu não sou assim, tipo... Muitos não entendem que não é uma questão pontual do tipo, eu, você, é uma questão do todo, o seu todo representa isso. Então quanto mais do seu todo souber que é assim, funciona, melhor a vida coletiva, né? Só uma coisa, você falou, eu namoro o Stefano, ele é branco. É difícil, né? Você namorar um branco. O Stefano, ele foi ler sobre racismo, foi ler sobre a história da escravidão. Por quê? Eu falei, você tem que saber me defender. Sim. Eu sei me defender nas palavras. Eu sei. Mas você tem que entender e saber. E o Stefano sabe. Hoje o Stefano sabe. Entendeu? Ele sabe. Demorou, tá? Nós estamos há anos juntos, mas demorou pra ele entender, entendeu? Ele entender o que me doía, entender como que era e saber responder à altura. Entendeu? E questionar. Hoje ele vê o racismo assim, bem mais rápido do que antes. Porque a maioria das pessoas, né, brancas, não conseguem enxergar. Entender que ele olha e fala assim, uma frase, ele consegue enxergar aquela frase como uma frase racista e fala assim, nossa, mas que merda é essa? Então assim, não é uma questão de relacionamento, quando você chega e você acha que nunca vai passar por isso, né? Vai chegar nessa barreira, relacionamento interracial. Ele vai passar. Vai. Em algum momento ele vai chegar nisso porque a pessoa ela não viveu o mesmo que você. Ela não teve que ver ou saber se virar tanto quanto você. Sim. Porque Stefano ainda né, homem, hétero, branco, olho claro, tipo... Eu falo, Stefano, você tá no topo. Entendeu? Você tá no topo. Você é o menos afetado da cadeia. Você é o menos afetado da cadeia alimentar. Você é o menos afetado da sociedade, entendeu? Você precisa entender o que é. Sim. Você precisa entender como que funciona. E volta e meia eu converso com o Stefano sobre isso, sobre homossexualidade, eu converso sobre tudo porque é necessário. Porque como ele é o menos afetado, né? Eu sou mulher negra. Sim. Entendeu? Eu sou afetada. Então você é gay, você é negro. Você é gordo. Então assim... É mais um motivo. Eu tenho que falar. Quanto mais falarmos, quanto mais expandirmos essa conversa, mais as pessoas entendem como a situação é. Porque você não tá inserido nela. E é o mesmo que você falou sobre o Stefano estar no topo da cadeia em função dos privilégios que compõem ele, sendo biológicos, né, não escolhidos, ou privilégios sociais.
O mesmo acontece dentro do meio LGBT. Do tipo, quando você é um homem branco, gay, de cabelos claros ou até mesmo escuros, mas que você compõe uma série de signos físicos que te colocam num topo da cadeia, você acaba sendo, tipo, o espelho do que seria numa comunidade hétero. Então, tipo, tudo que você representa como um homem hétero representaria. Então você tá no topo da cadeia, só que de uma minoria. Entendi. Então, quando você tá nesse topo da cadeia de uma minoria, você precisa ter a consciência de que, cara, eu tô no topo. Tem gente que tá muito abaixo. Tem gente que tá muito abaixo. E o bolo não tem consciência. Onde meu privilégio para, que eu posso fazer alguma coisa por essas pessoas que não estão, entendeu? Por exemplo, por mais que eu seja um homem negro, um homem gordo, um homem gay e tudo mais, eu tenho noção dos meus privilégios, por exemplo. Eu sei que dentro de discussões a minha voz acaba sendo mais ativa do que de bissexuais, por exemplo. Porque eu tenho o privilégio do homem gay, acaba tendo muitos privilégios, mesmo que em diferentes condições, mas ele tem muitos privilégios. Eu tenho muitos privilégios comparados a uma pessoa trans, sendo um homem trans, uma mulher trans. Então, essa noção do privilégio precisa acompanhar a gente pra gente entender que, cara, não é fácil pra todo mundo, não é uma vida leve pra todo mundo, mas que com o que eu tenho, eu preciso ou dar voz ou dar espaço pra que essa pessoa vire e faça o que ela precisa fazer, sabe? Senão... Dar espaço para o que eu não sei ele me falar. Sim, e é importante a gente ter esses momentos assim de conversa. E é uma, por exemplo, essa questão de conversar com gays padronizados sobre isso não é o lance de apontar e falar você é padrãozinho tem que ficar quieto. Não é isso. Não é o... Porque assim, o problema é de muitas pessoas que sofreram opressão, quando elas entendem o grau de opressão que elas sofreram, muitas delas optam pela retribuição... Por oprimir também. Por oprimir também dessa forma. E eu acho que não é assim que funciona. Claro que cada um vê isso da sua forma, mas do meu ver não é assim que funciona. Por quê? A gente ajuda a aumentar esse espaço. Porque aí é um espaço que entra na ignorância da pessoa, e não digo ignorância de burrice, mas ignorância de não ter acesso ao conhecimento. De que ela tá sendo opressora de alguma forma, pelos meios que ela tem, pelos privilégios que ela tem. Você aumenta isso porque ela não vai querer nem enxergar, nem conversar sobre isso. E ao mesmo tempo você aumenta a mágoa das pessoas que vivem dentro desse contexto de opressão. Então, tipo, você não minimiza a situação. Tipo, a gente precisa se unir dentro dos movimentos, principalmente do universo LGBT, a gente precisa se unir, porque é através dessa união que a gente consegue ir longe, sabe? A importância da união da comunidade LGBT é justamente para que não aconteçam o que acontece esses ataques com a Pabllo, porque a misoginia ela aparece através da expressão do feminino dentro de um trabalho artístico, é visto como para alguns gays como motivo para chacota, sabe? Do tipo, eu vou satirizar, eu vou ser preconceituoso e tudo mais, porque a expressão do feminino acaba sendo problemática, sabe? Assim como também a misoginia acontece de um ponto de vista onde o homem trans, ele, se não tiver padronizado, se não for o comportamento, né, visual de um gay padrão, ele é hostilizado porque ele não deixa de ser um homem, tipo, ele não deixa de ser um homem, mas ele é um homem com vagina. E essa sensação dentro da comunidade causa um afastamento. Então, assim, tá todo mundo se ferrando. Todo mundo no mesmo barco, mas rola ainda, tipo, a chance do eu estou melhor, ou sou melhor. E assim, é uma consciência de classe que precisa acontecer, porque é um meio que tá se ferrando o tempo todo. Tipo, existem ataques, existem políticos que vão contra a gente, existe uma série de coisas que vão contra a gente. Se a gente não começar a se unir e entender que isso precisa ser um movimento onde todo mundo se levanta, cara, vai todo mundo pro saco. Olha, eu espero que vocês tenham gostado de dividir esse vídeo em duas partes, porque era muito conteúdo, era muita coisa interessante que eu fiquei quieta ouvindo vocês também, porque nós precisávamos ouvir. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, porque eu quis trazer o Caco aqui, sei lá, eu senti necessário. E como que é que fala no final do vídeo, toda blogueirinha? Gente, vou deixar o link aqui embaixo, vocês dão aquele joinha, se inscreve no canal e assina o sininho aqui para as notificações, tá bom?
Vejo vocês no próximo. Gente, muito obrigada. Que mais estarão nas redes sociais do Caco, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo até o próximo. Tchau, tchau. Beijo.